Quando a vida assim mostrar um lugar de luta e dor, é que há nos céus mãos a trabalhar, lapidando o tempo do amor. Se a incerteza então vier, busca a luz na oração, revivar o teu cântico de fé e acerena o teu coração. Tire seus olhos das noites sombrias, das brumas, da desilusão. Viver tão somente que a graça divina te acena a renovação. É preciso que o melhor sempre se dá. Confia e segue sem esmorecer. E o que Deus escrever será. Tira os teus olhos das noites sombrias, das brumas da desilusão, e vê tão somente que a graça divina te acena a renovação. É preciso que o melhor sempre se dá. Confia e segue sem esmorecer. E o que Deus escrever será. O melhor sempre se dá. E o que Deus escrever será. Muito bem. Deixa eu só voltar aqui, só um minutinho. E vamos lá. Tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite, boa noite. 31 participantes. Boa noite. Boa noite, Adriana. Republicanos, republicanos, fariseus. Eita! Somos nós mesmos. Que bom, tá todo mundo aí. 31 pessoas. Muito bom. Então, a gente vai dar início ao nosso estudo de hoje, com a leitura do Ideal Espírita. Quem vai fazer a leitura hoje é a nossa ex-estreante, Neia. Vai fazer a leitura da página Limpeza, uma página muito legal. Em seguida, nosso amigo Fernando vai ler capítulo 10, o item 9, do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Então, vou passar já a palavra para a nossa queridíssima Neia. Boa noite. Está ouvindo? Sim, senhora. Então tá bom. Boa noite para todos, a todos. Desculpe mais uma vez aí a minha intemperância. Né? Eu, como sempre, parece que eu sou estreante todo dia.
Bom, então nós vamos ler do Ideal Espírita, Limpeza. Lá vou eu, hein? Espera aí. Oi, tá ouvindo? Esqueci aqui, vou botar. Espera aí. Tá. Obrigada. Eu estou aqui com o meu aqui na mão, mas está ótimo aí, né? Onde o bem se mostra por edificação do bem de todos, a limpeza comparece na base de todos os serviços, a fim de que produza com segurança, a gleba aguarda o concurso da enxada contra o crescimento da erva daninha. O laboratório reclama instrumentos esterilizados para que o remédio alcance os fins que se destina. O lar espera a faxina diária na preservação da saúde dos moradores. O livro verdadeiramente nobre, demanda rigorosa tiragem para que se lhe evite no texto o prejuízo dos termos chulos. Nas providências mais simples da vida, surpreendemos semelhantes necessidades. Alimento sadio requisita seleção de produtos. A água para servir requer filtragem. Roupa não se conserva sem a cooperação da lavanderia. Vias públicas solicitam esgotos. Nas mesmas circunstâncias, diante das posições desagradáveis da alma, que de fato equivalem a perturbações e moléstias obscuras da mente, é necessário saibamos usar a lixia, ou seja, a química da paciência, aclarando o raciocínio, renovando emoções, definindo atitudes, policiando palavras, na certeza de que toda a cura espiritual exige a limpeza do pensamento. Graças a Deus. Tá aí sorrindo, né? Estou te vendo. Então, eu fiz assim mais ou menos, eu fiquei pensando, né, sobre todas as coisas, e aí a gente vai lá e pensa assim, né? Onde existe a elevação espiritual, não existe pensamento distorcido ou baixas vibrações que causam tantas toxinas, né, no espírito, onde leva o espírito a falir. Porque, afinal de contas, a limpeza da casa é a limpeza da nossa casa, né, que é o nosso corpo, a nossa mente, nossa casa astral, ou seja, e isso atrapalha a missão, né? Se exercitamos a caridade, estaremos, de certa forma, tentando limpar o nosso campo. Se a gente consegue pensar no bem, né? Não digo que amar é muito fácil, mas essa limpeza do geral que a gente, do homem, né, o tempo todo, o campo vibratório, quando você pensa todo mal, qualquer coisa que você pensar já te atrai alguma coisa. E isso já traz para a gente doenças, né? Sistema nervoso, já deixa a gente trêmulo, já deixa a gente mal-humorado, enfim. Tudo que a gente pensar e não atrai a boa vibração, o nosso campo áurico já está recebendo ali uma alfinetada, né? De certa forma, a gente precisa de se curar. Precisamos, né, do material adequado. Quando falo do laboratório, nós precisamos desse material adequado, é a vigilância constante, a prece, o velho ditado, orai e vigiai. Precisamos de quê? Mente sã, corpo são. A gente precisa estar sempre voltado para o bem. Agora, por exemplo, a gente nunca quer falar nisso, mas vai falar na pandemia de novo. Por que existe aí esse campo vibratório que está trazendo tanta coisa? O que causou tudo isso, né? Esse planeta cheio de problemas que a gente está precisando todos entrar em prece.
culpa do homem que ainda não conseguiu fazer essa faxina, né? Essa limpeza geral no campo, em toda a área da vida, ou seja, dentro da família. Quando fala do esgoto, por exemplo, aí você fica pensando, limpar a nossa casa mental, porque o tempo todo a gente não pensa no bem, não faz o bem, não exercita a caridade, o amor ao próximo, e a gente acaba atraindo coisas ruins, porque a gente ocupa o pensamento o dia inteiro com muitas coisas que não tem nada a ver, né? De qualquer maneira. E aí, quando vai, né, nas mesmas circunstâncias, diante das posições desagradáveis da alma, ou seja, quando acontece qualquer coisa, porque o tempo todo a gente está falindo, o tempo todo acontece coisas ao nosso redor, com a nossa família. Em todo lugar que você estiver, você está à margem para o seu pensamento estar atraindo, né? Se você atrair pessoas boas, virão pessoas boas. Se você atrair bons fluidos o tempo todo, o que vai acontecer? Você vai amanhecer um dia maravilhoso. Ai, Adriana, você está tão bonita. Então, o que tem em você, né? A sua aura está linda, está bem clara. O que você atraiu para você? Né? Os pensamentos do bem, né? Porque você não teve raiva, rancor, a intemperância, né? E como a natureza não dá saltos, né? A educação, quando fala do livro, para não ter palavras chulas, né? A educação mediúnica, educação no geral, que a gente precisa ter em todos os locais, na fila de um banco, né? Que você chega, já tem ali alguém com a cara feia te olhando, qualquer coisa já são agressões, né? Falando aí nas histórias da política. Você não pode abrir a boca, porque senão você vai apanhar, com certeza. Desculpa, tá, pessoal? Estou falando um termo muito simples, porque realmente é isso que eu sinto, que toda essa lição da limpeza requer todos os cuidados, porque a palavra tem força, né? Você usa essa palavra para quê? Para educar, ou para construir ou para destruir. Porque é o tempo todo assim, você pode construir, você pode destruir, com uma palavra simples, porque quem está te ouvindo, às vezes não está entendendo o que você quer dizer. E isso prejudica, porque a gente fala uma coisa, o outro entendeu outra, responde de má vontade, e isso já cria um campo áurico, né, à sua volta, de uma desarmonia, de um desequilíbrio o tempo todo. Nós temos livre-arbítrio, precisamos exercitar a nossa posição no mundo para que a gente consiga caminhar melhor. Não adianta entrar no centro espírita, estudar todo dia, mas se a gente não olha o outro como nós mesmos, se não olha o mundo como tem que ser olhado, né? Por que está todo mundo dentro dessas casas presos, aqui olhando um para o outro através dessa live, de tudo isso? É porque a gente precisa dessa educação à distância mesmo, né? Para o amor, o pensamento, criar esse campo entre todos os mundos. Porque, afinal, todos os mundos estão passando por uma intranquilidade. Trouxe um desequilíbrio muito grande para todas as famílias, para todos nós nesse momento tão difícil, mas que, ao mesmo tempo, quando você ora, quando a prece chega, esse momento se transforma. Você consegue olhar o planeta com um olhar assim de ver a lua tão linda, enorme na sua frente, e pode quase que tocar as estrelas de tão grande que elas estão. Isso é o quê? Isso é a limpeza do pensamento, né? É a casa astral, esse bem-estar que a gente sente quando ama, quando passa para o outro, a caridade, quando você estuda aqui, mas quando você imbui isso dentro do seu espírito. Isso funciona de uma maneira muito simples. Eu vou dar rapidinho, porque eu sei que eu já estou extrapolando aí, né? Sobre a minha situação na pandemia, que não foi fácil. Todo mundo, eu acho que sabe que eu fiquei, né? Meu marido partiu para a pátria espiritual. Hoje fazem 30 dias. É lógico que a gente é ser humano, está encarnado, às vezes chora, né? Tem saudade, 44 anos, não são 44 dias. Mas aí, quando eu estava no meio de tudo, eu sempre falava, ai, meu Deus, tomara que não me aconteça nada, que eu não tenho que parar no meio disso tudo. Mas aconteceu, e eu não pude fugir. Então, o que eu fiz? Ali eu exercitei a caridade. Eu orei o tempo todo, na simplicidade, que é o que fala aqui nessas palavras, né? Dentro da simplicidade, nas providências mais simples. Nos surpreendemos com as necessidades, ou seja,
dentro daquela simplicidade de tantos sofredores, eu não me via ali sofrendo, eu me via ali orando, ajudando, procurando os espíritos de luz para tocarem naquelas pessoas, para estar com todos nós naquele momento, porque o problema não era só meu, não era eu, Néia, ali no meio daquilo tudo. Éramos nós. E é o mundo sofrendo a mesma coisa, e são as casas pedindo socorro, e são as crianças pedindo socorro, os idosos pedindo socorro. E a gente tem o que para dar? Caridade, amor, bons pensamentos, né? Olhar o próximo como a nós mesmos, porque é o que Jesus disse. Eu acho que você conseguiu exercer, né, minha amiga? Exatamente aquilo que a gente estuda. Pois Que a é, e gente dentro fala. Desculpa te interromper, não sei se você já terminou. Então, exato dentro dessa história toda, tem só uma palavrinha que eu vi um livro, é rapidinho. Eu sou pior do que a Marília. Desculpa, Marília. Mais um minutinho, vai lá, minha amiga. Olha, acautela-te dos impulsos inferiores, que por vezes assaltam a tua mente, querendo transformar a tua conduta. Revigora na fé pelo coração, pela oração, e cria hábito de servir aos outros sem exigência, para que a caridade em teus passos passa a ser a tua própria vigilância. Esse livro é de Lancelin, chama A Cirurgia Moral. É um livro que eu acho sempre de João Nunes Maia, né? Então eu fico sempre orando e vigiando meus pensamentos, porque eu não sou fácil ainda não. Pareço anjo, mas não sou. Tenho asa de voo de vez em quando. Então, todos nós. Obrigada, pessoal. Desculpe aí se eu não conseguir passar tudo pela leitura, mas eu penso que pela palavra eu consigo sempre alguma coisinha mediquinha. Eu acho que você passou muito mais do que a página nos disse. Eu acho que você foi além, foi até romântica em alguns momentos, foi bonita, usou umas palavras muito legais. No final dessa lição aí, né, tem assim, definindo atitudes e policiando as palavras. A gente vai conseguir a cura, né? Exige essa limpeza do pensamento, mas definir atitudes e policiar palavras. Isso é muito interessante. Você falou de educação, né? Policiar nossas palavras com todos aqueles que se aproximam de nós, na fila do banco, como você disse, no supermercado, né? A questão da política também, enfim, todas as vezes que a gente consegue policiar nossas palavras, a gente consegue respeitar o direito de opinião do outro, né? Eu, como professora de português, e Jário está aí, né? Outro dia eu ainda brinquei e falei que Sâmia disse que ele estava um pouco preocupado por eu ser professora de português. Nada disso. Ana está aí, minha irmã. Desde que eu comecei a minha graduação, me formei, me especializei, eu absolutamente nunca corrigi ninguém, porque eu acho que, né, irmã, você está aí, porque é um direito de a gente se expressar e falar como a gente quer dentro daquele ambiente social, da forma que a gente né? Então, nunca humilhei de forma alguma nenhuma pessoa. E olha que a gente brigava bastante, né, irmã? Eu e Ana, a gente era pega para capar danada. Eu podia ter me valido do meu português, de ser professora para humilhar. Nunca isso passou pela minha cabeça. Então, eu sempre respeitei esse direito de opinião e tentei policiar as minhas palavras, mas foi de uma maneira natural, porque eu não pensava assim, eu não posso corrigir, eu não... Não, isso era de mim, e eu nunca fiz, absolutamente com ninguém. Então, essa parte da educação, como você falou, ela deve valer em casa, na rua, nas discussões, da educação de uma maneira geral. Eu achei muito legal você falar isso, minha amiga. E é desintoxicar o pensamento contra... Para poder limpar, né, Néia? Porque Exato, se a gente não limpa, aí depois a gente fica, por que eu estou doente? Por que isso está acontecendo comigo? Aí a gente fica se perguntando, né? A gente já extrapolou o tempo pra caramba, Fernando vai bater na gente. Néia, faz a prece. Vou fazer, gente. Ai, meu pai, olha, eu acho que eu terei aí um problema nos estudos, né? Ou não sei. Bem, então vamos nos harmonizarmos com Jesus, pedindo nesse momento que façamos essa faxina, assim, essa limpeza em torno de nós, limpando esse terreno, né, que a gente está
o tempo todo jogando lixo, que precisamos entender que se a gente joga lixo, como diz lá na lição, tampa os bueiros, e aí o que vai acontecer com o esgoto, né? A gente precisa que Jesus possa nos abençoar, aclarar nossas ideias e continuar sempre seguindo o propósito do bem, dos irmãos que todos estão aí necessitados de misericórdia, de muito amor. Fiquem em paz todos. E passo aí a palavra para o meu amigo, irmão, professor Luiz Fernando. Daqui a pouco já estou lá, hein? E que vai falar uma coisa gente. que tem a ver com o que a gente está falando, né, amigo? O argueiro e a trave no olho, né? Eu já li a lição dele hoje. Vamos lá, Fernando. Boa noite, então, a todos. Tudo bem, gente? Eu não sou professor, né? Não tenho diploma, ainda estou tentando me formar. Então, assim, a gente só é estudioso, né? E vamos compartilhar, já que o tema, dentro do capítulo 10, que é Bem-aventurados, né? Os misericordiosos, e eu acho que o propósito é como nos transformarmos em pessoas misericordiosas. Eu vou aproveitar depois um gancho da Néia. Primeiro eu vou ler aqui o texto e ler alguns comentários, e depois a gente chega aí num bate-papo legal. O argueiro e a trave no olho. 9. Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso. Hipócritas. Tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Mateus, capítulo 7, versículo 3 e 5. Então, copiando aí a professora de português, né? Eu acho que é importante, só para a gente atualizar, argueiro e trave, né? Aqui vem lá no grego. Aqui é uma parte, né? O capítulo 9, o 8, perdoar, reconciliar. Os misericordiosos e outros capítulos são uma parte do Sermão da Montanha. Então, Jesus vem com conselhos para uma ética do reino de Deus, né? Ou seja, como é que a gente tem que se comportar para não se arrepender depois da morte, que nunca esteve tão perto da gente. Então, argueiro é uma palha, é uma coisinha, um cisco, né? Então, às vezes, a gente fica olhando pequenos defeitos dos nossos semelhantes, e a trave, nesse sentido do grego, é uma viga, né? Uma viga, aquela coisa reta, horizontal, que em geral é suportada por duas colunas. Então, você imagina uma trave de gol, né? Então, imagina que você está com uma trave cheia de defeitos, exercendo juízos talvez até pouco caridosos, descaritativos, e está apontando para argueiro, né, para palhazinhas, para pequenas coisas nos olhos dos outros. Ele aconselha que a gente primeiro retire a trave, para depois exercer um julgamento melhor. A ideia, né, pelo menos assim, do que eu consultei também um pouco os irmãos evangélicos, né, porque eu não entendo muito de evangelho, é que nessa parte do Sermão da Montanha, juízo hipócrita e imprevidente, né, e imprudente é proibido, segundo as leis de Deus que Jesus veio nos comunicar. Então, o conselho de Jesus segue o quê? Quem quiser. Ninguém é obrigado a seguir isso daqui. Só que cai dentro daquele esquema, né, de semeadura livre e colheita obrigatória. Por quê, gente? Basicamente, apesar de encarnados, nós não deixamos de ser espíritos. E enquanto espíritos, revestidos de perispírito e tudo mais, nós somos emissores de ondas mentais. Isso aí a gente não vai escapar. É um dispositivo, vamos falar assim, uma arquitetura que Deus criou para nós irmos pouco a pouco conhecendo as leis do amor que rege o universo, até que a gente possa assumir o nosso papel no universo, que por enquanto nós não temos essa capacidade. Então, mas desde o espírito primitivo humano até um espírito puro, em essência nós somos emissores de ondas mentais.
Então, o que Jesus está advertindo é sobre como vamos fazer esse desenvolvimento, esse uso, porque, com certeza, depois da morte, a gente vai ter que atuar no universo de acordo com o que a gente emitiu, né? Então, a gente, por exemplo, os espíritas, né, que já sabem da reencarnação, basicamente, a gente se esquece que muita coisa que a gente critica hoje, nós mesmos é quem criamos no passado. Ah, mas está esquecido. Esquecido não é absolvido. Quanto que, de repente, a gente lucrou há 50, ou há 80, ou há 100 anos, né, no Brasil República já, na corrupção da saúde. Então, agora vai criticar o que está acontecendo? A gente fica lamentando, orando, né, por essas pessoas. Por quê? Porque a gente sabe que a gente está livre disso, a princípio. O nosso tipo de medicina é gratuita, graças a Deus, mas a gente também tem que se elevar moralmente para exercer essa medicina. Tem muito médico morrendo, desencarnando, né? O pessoal fica cheio de mimimi, momomó, ai, morreu afogado no seco e tudo. Esse era o karma. Que bom que às vezes a pessoa está conseguindo, foi chamada a se desincumbir das cargas que estavam no seu perispírito. Então, a gente ora para que ele seja bem amparado. Os criminosos de agora precisam das nossas orações, até porque a gente já foi criminoso e fomos amparados nas casas espíritas, nas reuniões que hoje a gente participa, eram feitas por outros médiuns, e nós fomos acolhidos como criminosos. Então, o nosso papel hoje, como emissores de ornamentais, não é ficar julgando ninguém. Sabe? Eu acho que a gente tem que começar a levar um pouco mais a sério a nossa profissão, porque não sou médico, não sou enfermeiro, não sou técnico de enfermagem, não sou nem professor. Mas, como um pequeno divulgador e como um pequeno trabalhador de mediunidade, nós temos uma profissão de fé. Então, que nem Eurípides Barçanufo, nós estamos na linha de frente dessa pandemia, na construção de uma nova humanidade. Então, não adianta nada eu ficar com inveja do Adriano, com ódio de outro, se eu posso morrer essa noite. Não tem sentido. Não pode ter espaço na nossa mente para julgamentos negativos sobre os nossos semelhantes. Então, o que está em discussão? A amorosidade de Jesus, ela é enérgica. Ela fala a verdade, né? Nós estamos correndo sério risco, sempre, todos os dias, de ter que dar conta dos nossos atos de acordo com a ética que tem no reino de Deus. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar é que existe ou não esse negócio de julgar? Ah, eu não vou julgar. É possível isso? É possível não julgar? Eu acho que não. Então, o lance é a gente começar a perceber, abrir espaço dentro da gente para a forma como vamos julgar. Isso que seria retirar a trave. Então, uma dica simples, eu que convivo com a morte já há quase 50 anos, né, presenciei a morte da minha mãe e várias pessoas na família, até eu e o Mário fomos assaltados, quase que a gente morreu junto, de repente as viúvas iam ficar amigas, de repente meu filho ia, sei lá, conhecer a filha do Mário, a gente já está lá no plano espiritual reunido, né? Então, a gente podia ter morrido aquela noite, né, meu amigo Mário? Desencarnado. E a gente ia ter que dar conta dos nossos atos até aquele dia. Então, assim, qualquer dia a gente pode vir a desencarnar. Para que eu vou gastar? Eu estou indo para casa. Se eu sei que eu posso desencarnar, para que eu vou gastar tempo e energia em julgar as ações do que eu estou vendo na rua? Cada um vai ter que dar conta dos seus atos, né? Só para finalizar, a questão do olho também, né? Tirar a trave do olho. Jesus focou muito na questão do olho, né? Eu já tive que passar por cirurgia, já furaram meu olho, tiraram tudo lá de dentro, vieram com raio laser, né? Na segunda cirurgia, 1 ano atrás, eu até presenciei uma parte disso, né? Então, assim, o olho é justamente o culpado
Não. É o que a gente interpreta depois do que vê. Então, não adianta a gente culpar o olho, a boca, o nariz, a orelha. Ah, não, eu estou ouvindo umas coisas que eu não gosto. Não, você não gosta do que está ouvindo, mas a culpa não é do ouvido. Pelo contrário, ainda bem que a gente ouve ver. Agora, o que a gente faz depois é que é o problema. Então, abre espaço dentro da mente, abre espaço, porque qualquer coisa que a gente esteja vendo ou ouvindo pode não ter a menor importância, porque se a gente vai morrer nesse dia de hoje, ou se a gente acorda amanhã, que bom, não morrer, tem mais um dia. Mas se naquele dia de amanhã a gente imaginar que pode ser o último dia, a gente não vai gastar tanto tempo com julgamento. E é por isso que eu ia fazer um gancho com o que a Néia falou. Né? Ela não queria que atingisse ela, mas atingiu. Né? O esposo, o companheiro, também não queria desencarnar, mas desencarnou. O que adianta ficar de mimimi, não quero morrer? É verdade. Quando teve o terremoto de Lisboa, 1755, chegou o tsunami aqui no Brasil. Nessa época, no Rio de Janeiro, tinha 20 mil habitantes. Hoje tem 16 milhões. Se chegar um outro tsunami aqui no Rio de Janeiro, que nem teve, o Divaldo fala daquele tsunami lá na Indonésia, em 2004, no Natal, morreram 230 mil pessoas. Instantâneo. Fernando, né? Desculpa, é isso. Te estourou muito tempo. Perdão, desculpa. Estava tão bom. Então é isso, a gente só... a Marília está dizendo que não era nascida nessa existência, mas em outra era. Então, gente, o julgamento existe. A gente tem que tomar cuidado, porque tudo que a gente estiver julgando é como a gente vai ser julgado. E eu acho que vai ao encontro do final da página da Néia, definir atitudes ao julgar. Julgar, você falou, a gente julga. Vamos definir atitudes e policiar nossas palavras. Porque, geralmente, quando a gente aponta o dedo para o outro e critica aquilo que a gente acha errado no outro, a gente está querendo humilhar o outro, se colocar numa posição melhor, acima dela. Eu não tenho, né, esse erro, sou melhor do que você. É humilhar, isso é muito triste. Alguém gostaria de fazer? A gente tem 2 minutinhos. Fazer algum comentário aí sobre a página da Néia ou sobre o que o Fernando colocou tão bem? Ô, Adriana. Oi, meu querido. Eu gostaria de fazer uma consideração no que você falou, que, assim, embora você não tenha corrigido ninguém, porque você é um espírito doce, a Ana já me corrigiu várias vezes, entendeu? Então, eu quero deixar isso registrado, tá? E outra coisa, essas datas que o Fernando falou aí, eu também não era nascido, não. Só para deixar registrado. É que toda a doçura da família Ferreira ficou com ela. Oh, meu Deus do céu! Esse povo! Mas alguém quer fazer comer? Mentira, ela é tão doce, ela é só essa casca por fora. Ela é mais doce do que eu. Alguém ainda quer fazer algum comentário? 1 minutinho. Terminamos o nosso tempo hoje. Muito bom. Amanhã a gente dá continuidade, né? Essa parte do Evangelho, que o Fernando leu 9, 10 é a continuação dessa parte, né? Do argueiro e a trave no olho. Então, amanhã a gente vai dar continuidade a esse tema. Muito bom. Obrigada, Fernando. Obrigada, Néia. Obrigada, Alex, pela sua observação, né? Um comentário. Obrigada, Ana, também. E a gente vai, então, terminar. Vou pedir a Néia, querida, para fazer a nossa prece final. Tá bom, Néia? Ok. Foi muito bom mesmo, né, o estudo. Mas, assim, eu gostaria que alguém criticasse bastante para eu entender que eu não estou tão boa assim. Bem, então tá, vamos agradecer ao Pai por esse momento de tanto amor, né, que Ele tem por nós aqui na Terra, porque, apesar de tudo, estamos aqui, encarnados, conseguindo ainda olhar o outro, mesmo ainda colocando, né, o dedo na ferida, porque é assim que a gente entende certos momentos, mas estamos tentando crescer de alguma forma, estudando, orando, vigiando, amparando, desintoxicando o pensamento,
Isso é uma dádiva de Deus para aqueles que já estão conseguindo. Obrigada, mestre. Obrigada a todos vocês aí que têm paciência com a gente aqui do outro lado. Obrigada por tudo nesse dia, né, nessa noite, que nós precisamos ainda estarmos juntos e separados ao mesmo tempo. Fica conosco o Senhor, mais uma vez. Gratos estamos, mestre, por tudo isso. Graças a Deus. Que assim seja. Que esses estudos realmente façam com que a gente defina as nossas atitudes e pratique aquilo tudo que a gente tem ouvido aqui de uma forma tão maravilhosa, né, gente? Eu acho que se a gente tem essa oportunidade... Pelo fluido cósmico universal, nós não estamos separados, tá, gente? Nós estamos unidos. E aqui isso só facilita ainda mais. Verdade, verdade. Obrigado, Fernando. Tchau. Obrigada, gente. Valeu, tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Tchau. Tchau, gente. Oi. Alex, eu já estou bem, ó. Fiquem com Deus Tô todos. vendo. Boa noite. Aninha, te amo, Aninha, também. Fica zangada, não. Parabéns São outra correções vez. amorosas. Até amanhã.